Fala galera, é um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Raciocínio Lógico Passo a Passo com o professor Rafael Almeida. Antes, você já adquiriu o material, os slides no site megaaluno.com? Pessoal, adquiram os slides lá no site, juntamente com o material em PDF, se você preferir. É um material de excelente qualidade, passo a passo, para você fazer uma revisão antes do concurso. Em 30 minutos, pessoal, com esse método que funciona muito bem, você consegue fazer uma revisão do nosso curso de raciocínio lógico e com certeza tirar uma boa nota no seu concurso. Chega de ostentação, vamos à nossa aula Argumentos Categóricos, parte 3 da nossa aula número 4. Argumentos categóricos. Veja só o conceito de categórico no dicionário online de português. Que não aceita dúvidas, que não se consegue discutir, indiscutível. Isso te faz lembrar o que? Tautologia. Indiscutível, será sempre verdadeiro. Então aqui nesses argumentos categóricos, você não encontra aqueles conectivos se, somente se, aqueles são argumentos hipotéticos. Nos argumentos categóricos você vai escutar as palavras todo, algum, nenhum. Esses são os argumentos categóricos, eles não vêm na forma de um dilema, e sim na forma de silogismo normalmente. Classificação das proposições categóricas. Proposições categóricas são classificadas pelo critério de qualidade. Isso aqui é um dos critérios, é a qualidade, que pode ser afirmativas. Por exemplo, algumas pessoas viajam no verão. Todas as pessoas são ingênuas. Perceba que está afirmando, não tem a negação aqui. Proposições categóricas negativas. Algumas pessoas não viajam no verão, então está aqui a partícula negativa. Nenhuma pessoa é ingênua, nenhuma, a partícula negativa, pois são proposições categóricas negativas. Então veja só, proposições categóricas são classificadas pelo critério de qualidade em afirmativas e negativas. Esse é o critério de qualidade. Também, pessoal, há uma classificação pelo critério de extensão ou quantidade. Podem ser universais, quando apresentam os quantificadores todos ou nenhum, esses são quantificadores universais, ou particular, os quantificadores algumas ou existem são particulares ou existenciais. Então você lembrou que a classificação das proposições categóricas podem ser quantidade ou em qualidade. Na lógica silogística, utilizamos símbolos que são letras para classificar as proposições categóricas. Um exemplo, tipo de classificação. A letra A se refere a uma proposição de qualidade afirmativa e extensão universal. Um exemplo de estrutura assim é todo SEP. Todo não tem a partícula negativa, então é afirmativa. E todo representa uma partícula de extensão universal. Todo SEP representamos com a letra A. Letra E. Qualidade negativa, extensão universal. Um exemplo de proposição do tipo nenhum SEP. Nenhum, negativa, e também nenhum é universal. Nenhum SEP, representado pela letra E. Classificação com a letra I. Qualidade afirmativa e extensão particular. Um exemplo de proposição assim é algum SEP. Algum não tem a partícula negativa, então é afirmativa. E algum é uma partícula particular. Então, algum S é P, ou você pode falar de outra forma. Existem S que são P. Classificação do tipo O. Qualidade negativa e extensão particular. Forma lógica, algum S não é P. Algum, extensão particular e não qualidade negativa. Você pode dizer de outra forma. Existem S que não são P. Pessoal, você deve estar se perguntando, né? Será que eu tenho que saber essa tabela, essa classificação? Você tem que saber que ela existe, mas na hora de resolver exercício, você vai ver que é muito mais simples do que parece. Já vi questões cobrando essa tabelinha aqui, sabendo se você sabe classificar as proposições de acordo com esses critérios. Porém, a maior parte dos exercícios você não vai precisar dela não. Professor, tem alguma dica de memorização para eu lembrar dessa tabelinha na hora da prova? Tem sim, tem o mnemônico, tá? O mnemônico que é muito importante, pessoal, em concurso público.
As letras que simbolizam as formas proposicionais afirmativas, a e i, são as primeiras vogais da palavra afirmo. Afirmação, né? Afirmativa, qualidade afirmativa, a e o i. As letras que simbolizam as formas proposicionais negativas, e e o, as duas são negativas, são as primeiras vogais da palavra nego. Então lembra aí das palavras afirmo, nego e as suas primeiras vogais. Lembrando das vogais, você lembra da qualidade e da extensão de cada classificação. Equivalências entre nenhum e todo. Já estudamos as equivalências de argumentos hipotéticos, aquelas equivalências que despencam em prova. Essas equivalências aqui caem com menor frequência nos exames, porém são mais fáceis e de fácil compreensão. Vejamos, nenhum A é B, equivale a todo A é não B. Exemplo, nenhum médico é louco, equivale a todo médico é não louco. Todo médico não é louco, mesma coisa. Todo A é B equivale a nenhum A é não B. Toda arte é bela equivale a nenhuma arte não é bela. Então perceba, pessoal, que a palavra-chave aqui está em verde, é não. Nenhum A é B, todo A é não B. Todo A é B equivale a nenhum A é não B. Exercícios de equivalência de argumentos categóricos caem com menor frequência e são mais fáceis de resolver. Trouxe um exercício aqui da CESP 2013, tá? Na lista em Geociências, conhecimentos básicos. Márcia, ao interrogar os filhos, Ana, Bernardo, Carla, Daisy e Eugênio, sobre qual deles havia quebrado um espelho, obteve as seguintes declarações. O culpado é Eugênio, ou Daisy, disse Bernardo. O culpado é uma menina, disse Eugênio. Se Bernardo é culpado, então Carla é inocente, disse Daisy. Com base nessa situação e admitindo que somente um seja culpado, julgue os itens seguintes. A afirmação de Eugênio é equivalente a existe um menino que é inocente. Vamos ver o que Eugênio disse. O culpado é uma menina, disse Eugênio. O culpado é uma menina, equivale a existe um menino que é inocente? Pessoal, bom, é só você raciocinar. Se o culpado é uma menina, Eugênio quis dizer que culpado não é um menino, ou que todos os meninos são inocentes. Uma outra equivalência é nenhum menino é culpado. Então, existe um menino que é inocente não equivale, pessoal. Isso aqui está errado. Agora nós vamos falar de algumas regras dos argumentos categóricos que são importantíssimas para sanar alguns vícios que temos ao interpretar questões, ao interpretar enunciados. Pessoal, essa forma intuitiva que utilizamos para interpretar os argumentos, eles nos conduz muitas vezes a erros nas questões de raciocínio lógico. Isso porque o raciocínio lógico tem regras próprias e temos que ficar antenados com essas regras para abandonar os vícios do nosso cotidiano. No decorrer da aula eu vou mencionando os erros que não devemos cometer, os vícios que devemos abandonar. Essa proposição, todo S é P, vamos classificá-la. Universal, por causa do todo, e afirmativa, não tem a partícula negativa. Essa aqui é uma forma de representar em diagramas essa proposição. Agora veja essa, nenhum S é P. Pessoal, não há intersecção entre o conjunto do P e o conjunto S, nenhum S é P. Vamos classificá-la universal por causa do nenhum e negativa por causa do nenhum também. Acontece que essas proposições elas são contrárias. Vamos entender a regra de contrariedade, que são as proposições ditas contrárias a e e. Ambas são universais, todo e nenhum, e se opõem entre si apenas pela qualidade. Uma é afirmativa, a outra é negativa. Ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Lógico, se uma é verdadeira, a outra é falsa e vice-versa. Mas podem, em alguns casos, serem falsas ao mesmo tempo, quando a verdade for alguns. Se alguns for verdadeiro, nenhum é falso e também o todo será falso.
Essa aqui é a regra da contrariedade. A regra de contrariedade, ela não se confunde com a regra de negação. A negação de todo SEP não é nenhum SEP. Esse é o primeiro vício que devemos abandonar. Você pode perguntar para sua mãe: mãe, qual que é a negação de todo filho é lindo? Ela vai responder: nenhum filho é lindo. Isso é um vício, pessoal, que devemos abandonar aqui em nossas aulas de raciocínio lógico. Ainda não chegamos na regra de negação, mas é a próxima regra que vamos estudar. Porém, abandone esse vício. Todo SEP, nenhum SEP não é negação de todo SEP. Agora sim, a regra da negação. Como que negamos todo SEP? Para você negar essa proposição, você tem que negar a extensão universal e também a qualidade afirmativa. Como que você nega a extensão universal todo? Você nega o todo com algum, mas você deve negar também a afirmativa com a negativa. Então, de universal vira particular e de afirmativa vira negativa. Agora sim, negamos todo SEP. A negação de todo SEP é algum S não é P, pessoal. Essa é a regra correta. Agora, a negação de nenhum SEP. Como que negamos o universal? Negamos a universal com a particular. Negamos o nenhum com algum. E negamos o negativo com afirmativo. A negação de nenhum SEP é algum SEP. Essa regra aqui, pessoal, é a regra das contraditórias, mesma coisa que regras de negação. Vamos lá, contraditórias. A com O e E com I. Se opõem tanto em qualidade quanto em extensão. Não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, não podem ser falsas ao mesmo tempo. Se são contraditórias, significa que uma é a negação da outra. Para negar, é preciso negar não só o critério extensão, como também a qualidade. Aí você cai na regra de negação. Agora nós vamos falar das subcontrárias, pessoal. Algum com algum. Essas aqui são as subcontrárias. Algum SEP é subcontrária da algum S não é P. Vamos às regras das subcontrárias. I com o O. Se opõem entre si apenas na qualidade, já que uma é afirmativa, a outra é negativa, mas as duas têm a mesma extensão particular. As duas são particulares, mesma extensão. Não podem ser falsas ao mesmo tempo. Muito lógico isso. Se algum SEP é falso, então algum S não é P, tem que ser verdadeiro. Não pode os dois ser falsa, ou o S é P ou o S não é P, né? Em alguns casos podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso aqui eu vou falar no próximo slide, porque existem várias formas de representar em diagramas essa proposição aqui, essas proposições. Para finalizar, as proposições subalternas e superalternas. Como você pode ver, elas são diferentes apenas na extensão. Uma está aqui em cima e a outra está lá embaixo. Uma aqui em cima, a outra lá embaixo. Você deve negar apenas a extensão, mas elas são de mesma qualidade. Se uma é afirmativa, a sua subalterna vai ser afirmativa. Se a subalterna é negativa, a superalterna será também negativa. Elas têm a mesma qualidade. Vamos lá. São iguais em qualidade. Afirmativa, negativa, se opõem entre si pela extensão. Se uma é universal, a outra será particular. Se a universal é verdadeira, a sua particular subalterna também será verdadeira. Olha só, se eu digo assim, todo Rafael é lindo. Se isso for verdadeiro, e é verdadeiro isso, então algum Rafael é lindo será também verdadeiro. Alguns alunos podem questionar e alguns intuitivamente acham que isso é errado. Calma aí, professor. Se todo Rafael é bonito, é errado eu dizer que algum Rafael é bonito. Está errado isso. Todo Rafael tem que ser bonito. Isso aí é outro vício que certos alunos devem abandonar, pessoal. Porque se o S está dentro de um conjunto maior, que é o P, algum está dentro também do P. Então, é correto dizer, ok? Se todo S é P, é correto dizer que algum S é P. Agora, não é o mesmo
O mesmo não acontece com a particular e sua superalterna universal. Aí não podemos determinar qual será a resposta. Indeterminado. Indeterminado não é uma tautologia, é uma contingência e o argumento será inválido, pessoal. Se é verdade que algum sorvete não é picolé, será verdadeira também a superalterna? Nenhum sorvete é picolé? Não, né, gente? A superalterna será indeterminada. Pode até ser verdade, mas com essa informação da proposição particular, eu não posso fazer essa dedução, essa inferência. Eu não posso deduzir uma proposição universal a partir de uma particular, mas o contrário eu posso, né? Se eu tenho a universal, eu posso deduzir a particular, mas o contrário não pode acontecer. Pode até ser verdade, mas eu não sei, é indeterminado. Pessoal, vamos fazer agora uma breve revisão desse slide com os pontos mais importantes, começando com as proposições contrárias. As proposições contrárias aqui em cima e as subcontrárias aqui embaixo. A semelhança é que elas se opõem entre si apenas pela qualidade. As duas se opõem apenas pela qualidade, ó, de afirmativa para negativa, de afirmativa para negativa. A diferença, pessoal, é que essas duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E aqui embaixo, as subcontrárias, elas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Mas a ideia delas é a mesma. A subalternação e a superalternação são as menos importantes e já falamos. E, claro, a mais importante, pessoal, é as contraditórias, pois aqui está a regra de negação que você não pode esquecer. Para negar, tem que negar tanto a extensão quanto a qualidade, não se esqueça disso. E, pessoal, não vão esquecer da equivalência. Às vezes não aparece bonitinho assim, todo S é P, e sim aparece a equivalência dela. Equivalência, você lembra do é não em verde ainda, a memória fotográfica, né? Todo S é P equivale a, substitui o todo por nenhum S é não P. Nenhum S é P, substitui nenhum por todo e acrescento é não. Todo S é não P. Feio mais útil, né, gente? Agora sim, vamos prosseguir falar dos diagramas. Moçada, isso tudo parece muito complicado, né? Todas essas relações, mas eu garanto que no final da aula você vai dar risada de quão fácil é resolver exercícios de argumentos categóricos. Você que é a primeira vez que você está tendo contato com esse assunto, não fica assustado não, assista a aula, acompanhe que você vai ver que é muito, mas é muito fácil resolver exercícios de argumentos. Primeiro, nós precisamos entender aqui, ter uma visão de como montar os diagramas. Por exemplo, todo S é P. Existem duas possibilidades de montar essa proposição por meio de diagramas. Você pode colocar todo S, ou fazer um conjunto S dentro do conjunto P, ou, pessoal, conjuntos idênticos. O conjunto de S é idêntico ao conjunto de P. No caso aqui, eles têm o mesmo tamanho, ok? Na ilustração. Existem essas duas formas de representar a proposição, todo S é P. Agora, nenhum S é P, só tem uma maneira de representar, uma possibilidade. O conjunto de P não tem intersecção nenhuma com o conjunto de S. Algum S é P, pessoal. Existe aqui uma intersecção entre o conjunto de P e o conjunto de S, só que existem 4 possibilidades de representar essa proposição. Pode ser algum S é P dessa forma, algum S é P dessa forma também. Por isso que quando eu digo todo S é P, é verdade também que algum S é P. Perceba que eles têm diagramas idênticos. Outra forma, se o conjunto P está contido no conjunto S, algum S é P. E algum S é P também quando o conjunto S é idêntico ao conjunto P. Agora vamos aos casos, pessoal, em que algum S não é P, a proposição classificada como O. Existem 3 possibilidades. Algum S não é P quando existem elementos de S que não estão no conjunto P, quando existem elementos de S que não estão no conjunto P e quando existem elementos de S que não estão no conjunto
P. Uma observação, pessoal, um detalhe. Há um tempinho atrás eu disse que as subcontrárias elas não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem, em alguns casos, serem verdadeiras simultaneamente. Que caso que é esse? Você conseguiu achar que caso que as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Dá um pause aí, se você não conseguir, então você dá o play. Nesse caso aqui, pessoal, algum S é P. Se isso aqui for verdadeiro e tiver a mesma estrutura de algum S não é P desse diagrama aqui, as duas podem ser verdadeiras simultaneamente. Perceba que elas têm a mesma estrutura, tá? Então, as subcontrárias elas não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem, em alguns casos, serem verdadeiras, como é o caso desse exemplo. Então, pessoal, vocês viram que existem várias formas de representar as proposições simples por meio de diagramas. Acontece que até agora nós não argumentamos. Isso aqui foi apenas uma introdução aos argumentos categóricos. Nós vamos começar a argumentar já resolvendo exercícios de concursos públicos e nós vamos montar diagramas baseando em premissas. Nós vamos então montar esses diagramas aqui de acordo com as premissas e assim tentar ver a veracidade das conclusões. Vamos lá. E aí, pessoal, voltamos. Eu estava falando baixinho nos slides anteriores, né? Porque já estava tarde aqui, o filhão dormindo, não quis fazer muito barulho. Se você está aqui até agora, 20 minutos de aula já, você é uma pessoa, um aluno determinado, merece batalhar por uma vaga no concurso público. Sem mais, pessoal, vou passar aqui umas dicas finais, uns testes finais, para você memorizar tudo o que estudamos até agora. 2. Coloque na expressão canônica e classifique a seguinte proposição. Colocar na expressão canônica é colocar a expressão com quantificador. Certos filmes europeus não passam em Portugal. Certos filmes europeus, alguns filmes europeus não são filmes que passam em Portugal. E a classificação dela, particular, alguns, e negativa, pessoal. A partícula negativa aqui não. Essa é a classificação. 3. Infira as proposições opostas. Ele quer saber a contraditória, a subcontrária e a subalterna da proposição. Certos filmes europeus não passam em Portugal. Pessoal, vamos começar com a contraditória. Alguns filmes europeus não passam em Portugal, né? Outra forma de dizer. Como que a gente faz a negação, a contraditória de alguns? Alguns com todos e o não com sim. Então ficaria assim, todos os filmes europeus passam em Portugal. Essa é a contraditória. Vou até colocar aqui para você não fazer confusão. Contraditória, todos os filmes europeus passam em Portugal. A subcontrária é aquela que está lá embaixo, sub, né? Já te ajuda a memorizar. Elas são diferentes apenas na qualidade, uma afirmativa e outra é negativa. Se essa aqui é negativa, vamos passar ela para afirmativa e fica assim: alguns filmes europeus passam em Portugal, mantém a extensão particular, alguns. Agora, a subalterna, pessoal, ela apenas vai ser diferente na extensão. Se for particular, vai ser universal, se for universal, vai ser particular. Então, se aqui é particular, vamos torná-la universal. Nenhum filme europeu passa em Portugal. Partindo da suposição de que é verdadeira, o que podemos saber do valor de verdade das suas opostas? Se é verdade que alguns filmes europeus não passam em Portugal, qual que é o valor da subcontrária, da contraditória e da subalterna, pessoal? A subcontrária vai ser indeterminada. Eu falei isso no finalzinho do slide anterior. A contraditória, pessoal, sempre vai ter valor oposto. E a subalterna vai ser também indeterminado, porque nós não podemos deduzir o nenhum a partir do algum, não é? Agora, pessoal, olha só, fique ligado para você esquecer, abandonar aqueles vícios de que falamos. Não é porque alguns filmes não passam em Portugal que eu posso afirmar que outros filmes passam. Isso aqui é um outro vício que devemos abandonar. Porque, intuitivamente, você deve pensar dessa forma, né? Pô, se alguns filmes não passam em Portugal, então existem outros que passam. Não, isso aqui é um engano que você comete. Não é porque alguns filmes não passam em Portugal que eu posso afirmar que outros filmes passam, que alguns outros filmes passam, tá? Por isso que é indeterminado.
E agora, para finalizar de verdade, fique ligado, não é porque alguns filmes não passam em Portugal que eu posso afirmar que também nenhum passa. Isso aqui já estudamos, você não pode deduzir o nenhum a partir do algum, mas o contrário você pode. Então assim, pessoal, terminamos a aula. Você que é um mega aluno agora vai entrar na próxima videoaula, que é a resolução de questões. Vou resolver aí uma variedade de questões de argumentos categóricos, pessoal. Um abraço, estudem sempre e até a próxima.